Quarto de Cima, tudo bem com você? Estamos de volta hoje com uma convidada muito especial, uma pessoa que eu tenho um carinho, admiração, um amor mesmo, né, como filho de comunidade. E fiquei ausente desde a Semana Santa, porque quem serve na música não tem condição de parar, não. Então é ensaio, catedral, ensaio, serviço, ensaio, Semana Santa. E na semana posterior à Páscoa, eu quis descansar um pouquinho, mas sem muitas delongas. Lembrando, eu acabei de lembrar agora, acho que no dia 15. Dia 15 de maio começa a transmissão do Quarto de Cima Podcast pela Rádio Shalom FM. Então, estou muito feliz com essa nova fase. E para quem já estiver ouvindo esse episódio gravado, sendo transmitido pela rádio, se você quiser também ver os nossos rostinhos bonitos, pode acessar o youtube.com/Pedro Veiga, que tem todos os episódios do Quarto de Cima, esse e todos os outros desde 2019, que eu estou não nessa sala, mas comecei na minha casa. Então estamos aí. E eu estou aqui com a minha querida Emir Nogueira. Tudo bem? Tudo bem, Pedro. Feliz de estar aqui com você. Que bom, que ótimo. Que bom que deu certo, né? Assim, eu também tive quando a gente vai marcar com as pessoas, a gente tem que achar o dia e a hora certa, e às vezes acontece dando uns cancelamentos, mas estamos aí. Ainda bem que é gravado, que eu posso sempre organizar. Emi, como eu tinha te falado antes do início, eu acho que é legal a gente falar um pouco sobre você, porque de formação e de pregação tem bastante aí, né? São 40 anos de comunidade, mas você já era a Emi antes do Shalom, né? São 45 anos de pregação. Caramba, que coisa, né? Eu não tenho isso tudo de idade, imagina de pregação. Tenho 42, eu vou fazer 42. Emi, eu queria que você começasse a contar um pouquinho do início. Como é que era, quem era Emi antes do Shalom? E como é que você... Eu sei que você foi para o Rio, você morou no Rio há muito tempo, você não é carioca, eu sou, mas eu amo essa parte da sua história e queria que você contasse também um pouco. Uhum. Escolha como você quer começar a contar aí, desde o início. Então, eu vou começar cronologicamente, Vamos, né? Então, eu fui para o Rio com 4 anos e pouco, né? 4 e meio. E então, toda a minha educação, toda a minha infância, juventude, adolescência, foi tudo no Rio. Mas por que vocês foram para o Rio? Porque meu pai, ele era exportador, inclusive para o Japão, que a gente estava falando há pouco tempo. Eu também tenho uma ligação ligação afetiva com a cultura japonesa. E então, para ele, claro, era bem melhor o mercado lá, né? Era bem melhor de trabalhar e tudo mais. Nos portos também, né? Lá, nos portos, exatamente. Você não tinha que mandar para o Rio, do Rio mandar para São Paulo e de São Paulo mandar para outros países. E aí fomos para lá e ficamos lá até eu ter... com 16 anos, eu voltei para Fortaleza. Pela primeira vez, vim conhecer Fortaleza, porque praticamente não conhecia. Nenenzinha, né? Saiu, não sabia nada. Saí neném, não sabia nada. E aí conheci o Sérgio. Com 16? Com 16. Me apaixonei. E com 20 anos, quando eu vi que nós íamos ficar noivos, eu disse, não, eu vou para Fortaleza para conhecer a família do meu marido, a terra do meu marido, não posso casar dessa maneira, né? E naquela época, 20 anos já era muito tarde para casar. Assim, variava um pouco, mas se casava mais cedo, com certeza. Casava mais cedo. Com 20 anos, você já tinha dado o primeiro pulo da macaca, né? Como chamavam aqui. Como é que era isso? Pulo da macaca. Gostei dessa expressão. Era o seguinte, quando você fazia 18 anos, na cultura aqui do Ceará, você dava o primeiro pulo da macaca. Quando fazia 19 anos, fazia o segundo pulo da macaca. Então, eu já estava no terceiro, né? Que seria os 20 anos, o terceiro pulo da macaca. O que é o pulo da macaca, pelo porque quando você não casa... Até aquela idade você não casa, aí você dá um pulo da macaca. Então, eu não sabia disso. Na cultura do Rio, isso aí não existe. Não, eu nunca ouvi isso. Não existe. Mas aqui, quando eu cheguei, eu ouvi os comentários. Olha, fulano
já deu 2 pulos da macaca. Então, ela estava com 19 anos e não tinha casado ainda. Mas mais para mulheres ou homens? Mulheres. Homem pode ser qualquer um. Homem era. E os homens também casavam mais cedo. Porque eu dei 12 pulos da macaca para casar. Não, 14, dos 18, né? Então você já era um gorila, né? Exato. Bom, casei com 20 anos, mas voltei para o Ceará mesmo para morar com 20 anos. Casei com 21. Você casou aqui? Casei aqui. Porque você disse, conheci o Sérgio com 16. Aí voltei para o Rio, vim para as férias. Vim para as férias. Se apaixonou e começou a namorar à distância ou não? Distância, por carta. Aí tem muita história. Mas né? então, é para isso que a gente está aqui. Não, mas eu acho legal o que você disse. No Rio de Janeiro, o que é que você viveu lá? Porque eu sei que você foi professora, ou é professora, posso dizer. Até locutora de aeroporto, já fiquei sabendo que você foi. Essas coisas. Eu quero que você conte como é que foi essa vida no Rio. Assim. Estudou aonde? No Rio, como eu morei só até 20 anos, não é? Então, eu estudei sempre em colégio católico. Estudei no Virgem de Lourdes, depois no Santa Úrsula. E fiz a faculdade na PUC. Né? Tua mãe estudou no Santa Úrsula também? Fez quase um término de faculdade lá. Assim. Aí chegou no último semestre, não quero mais não. Aí não completou a arquitetura. Ai, meu Deus. Mas eu lembro que eu cheguei aí a algumas aulas dela, porque ela tinha 25 quando eu nasci, minha irmã é um ano mais velha. Então ela ainda estava meio atrasada, porque casou cedo, né? E ainda fazendo faculdade meio misturada assim. Eu lembro de ir às aulas dela. Exatamente, como criança, mas era legal, né? Assim, aquela coisa, Santa Úrsula subia muito para chegar. Subindo, aquelas rampas, né? Muito bom, tenho muita saudade de lá, mas não fiz a faculdade lá. Quando eu saí do Santa Úrsula, no terceiro ano, naquela época era o colegial, né? O clássico, eu fiz o clássico, e quando eu saí, o Santa Úrsula ainda não tinha faculdade. Né? Minha irmã, que fez arquitetura, ela foi da primeira turma. Você morava onde lá? Do Santa Úrsula. Lá no Rio, morava na Domingos Ferreira. Sim, Posto Copacabana. 4, Copacabana. Morei um quarteirão do na mar. Miguel Lemos, muito tempo, também perto dali. Miguel Lemos é bem perto. Andava tudo, tinha uma academia que eu fazia kickboxing lá, conheci muita gente. Mas aí a Zona Sul, eu morei em quase todos os lugares. Mas é muito bom. Aí você estuda lá, cresce lá, já tinha... Você sempre foi da igreja, né? Sim, sempre. Minha família sempre me educou na igreja, sempre fui ligada à igreja. Frequentava grupo, alguma coisa naquela época? Mas não, naquela época... Nem tinha muito, né? Tem que lembrar que quando o Vaticano II foi feito, quando ele acabou, eu tinha 13 anos. Né? Então, eu sou dessa virada do Vaticano II, não é? Para uma igreja mais perto do povo. Então, não tinha... Eu queria me engajar e meus pais não deixavam, porque desconfiavam dos grupos de jovem. A própria renovação carismática é 68, por aí, 7, por aí, né? Lá nos Estados Unidos, né? Até chegar no Rio, até chegar no Brasil. Rio. Quando ela chegou no Rio, eu já estava por aqui. Ela levou um tempinho, não sei te dizer a data mesmo, mas, para você ter ideia, eu fiz o primeiro seminário de vida no Espírito Santo, o segundo seminário de vida aqui da Zona Leste. Tinha a Zona Oeste de Fortaleza, que era o Padre Caetano, e a Zona Leste. Então, o Padre Caetano foi quem começou o seminário de vida aqui no Ceará, e eu fiz o segundo seminário com o Padre Felipe Prevot, aqui na Zona Leste. Eu estava pensando agora, você dizendo isso, por que é que você acha, que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, que o Nordeste é mais católico que o Sudeste, por exemplo? É evidentemente mais católico. Você vê que existe um sincretismo no Rio que deve ser por causa dos escravos que chegaram com a cultura e tal, mas muito mais gente... que não tem religião nenhuma lá. Eu poderia atribuir a várias coisas, mas realmente eu não sou estudiosa do assunto, né? Mas eu vejo que aqui foi se mantendo por mais tempo coisas como a noção de família, a noção de fé, porque não tinha muita interferência do exterior. Nós aqui no Nordeste, nós somos muito preservados, né? Enquanto que lá em São Paulo, por exemplo, é o lugar da vanguarda, né? O lugar da vanguarda, o que chega de novo, chega lá. Né? E no Rio, com realmente uma influência bem grande da cultura afro, não é?
Então começou uma abertura mais... Eu nunca vi uma Mas, macumba na rua aqui. Deve ter, Não. né? Eu nunca vi. Não E no tem. Rio você volta e meia. Você uma ali, esquina. você cruza Santa Clara, já sabe que você vai Exatamente. encontrar, Vou aumentar né? aqui porque estou preocupado. Preocupado com a minha voz, né? Deu uma... Não, mas eu também estou sentindo assim, e olha que eu não sou de sentir frio, não. Mas eu geralmente fico suado aqui nessa sala. E é tão linda. Ah, obrigado. Cara, isso aqui tudo era branco, tinha nada. Era chão de fórmica, parede branca e tal. Eu já tive uma sala antes dessa, só que aí eu resolvi sair, era lá naquele WSTC, perto do Via Sul. Sim. E quando começou a pandemia, não vai dar certo, porque ninguém vem, eu vou perder. Eu falei com o dono, devolvi, ele me devolveu o que eu já tinha dado a ele. Ele ficou com uma sala totalmente renovada e ele achou ótimo. No mesmo mês ele já alugou para outra pessoa, Já se deu bem. ó. Alugou mais caro ainda. Mas aí eu trouxe mais ou menos o mesmo formato para cá. Muito bom. Esse tijolo é de tijolo demolição ou é de tijolo mesmo? Eu já não sei. O tipo eu já não sei. Muito Mas bom. é o mesmo, sim. Agora, voltando, né? Como é que você sabe tanto idioma? O meu relacionamento com os idiomas é um relacionamento afetivo. É mesmo? Meu pai viajava muito, evidentemente, né? Ele era exportador. E ele ia muito para os Estados Unidos e me trazia coisas dos Estados Unidos. Sim. Né? E começou a me ensinar inglês. Eu comecei a aprender inglês no colo do meu pai. Eu e a Ana, não estou fazendo isso. Faça isso. Faça. Já meio que sabe um monte de coisa. Faça, é isso. Aprendizado é sempre afetivo. Né? Então, depois o francês, eu estudando no Santa Úrsula, né, e no Virgem de Lourdes, são duas fundações. O Virgem de Lourdes é uma fundação francesa e o Santa Úrsula, as freiras falavam francês. Você só falaria, por exemplo, com uma freira, vamos dizer, amada superiora, na minha época, né? Se você falasse português para ela, ela dizia pardon. Ah, mesmo? Então mas ela falava meio português ou não? Nem ensinava o trabalho? Ela falava, mas com as alunas ela não falava porque ela queria que as alunas falassem o francês, né? Eu tive isso no meu colégio também, eu estudei no Padre Antônio Vieira, que é do lado do Pedro II ali. Sim. Um tradicional também, né? E tinha francês e tal, então desde o CA, que não existe mais CA, mas na minha época tinha, né? A professora era francesa, a principal que ficava dando as matérias todas. E uma delas, depois, quando a gente avançava, assim, já no final do primário, hoje é ensino médio, né? A Madame Odette. Ela, inclusive, foi professora do meu pai no Santo Inácio. Nossa! Então, naquela época, ela já estava há muito tempo. E a irmã dela, Simone, também. A Simone não falava nada de português mesmo, então era casca grossa. Quando você tinha que falar, a pessoa... Tinha que... Né? Aí, só que quando você não pratica, eu, por exemplo, se for falar francês com alguém, passar vergonha hoje, né? Eu sei, se a pessoa fala meio que estou entendendo tudo. Já em inglês, como todo dia eu pratico alguma coisa, fica mais no sangue mesmo, Mas eu tive né? aí essas coisas da intervenção de Deus, sabe, Pedro? Eu estudava na PUC, né? Eu estudava psicologia. Então, os 2 primeiros anos de psicologia eu fiz na PUC. Daí, continuava namorando com o Sérgio, né? E quando eu vi que eu tinha que vir para cá para conhecer, né, o povo antes de casar e tudo, aqui não tinha psicologia. Aí você não se formou, então? Não, aí o que eu fiz? Eu disse, bom, eu tenho os créditos, naquela época tinha o que se chamava de básico. Né? Então eu fiz 2 anos de teologia lá na PUC, porque fazia parte do básico. Fiz filosofia, porque fazia parte do básico, entendeu? E as cadeiras opcionais incluíam as línguas. Então, eu disse, bom, se eu colocar bastante opcional de línguas, eu tenho uma chance de, quando eu for para Fortaleza, passar para letras, porque realmente não havia psicologia. Alguma coisa aproveitava, então, né? Aí eu aproveitei bastante. Né? Tanto que eu me formei em 4 anos. Não, mas 4 seria o normal, ou não? Seria o normal. Porque você já aproveitou, então já... Aproveitei as cadeiras de aí lá. Você já só completou aqui e total 4 anos, né? Não precisou refazer. Já eu não, eu fui jornalismo 2 anos, aí eu não é essa a minha vida. Aí eu falei em casa, não, mas tem uma faculdade de publicidade que eu posso aproveitar e lá tem o rádio. Eu sempre gostei de comunicação, rádio, música, toco desde criança, né? Piano e tal.
Aí fui para publicidade. Aí eu não ia para aula, ficava na rádio. Ficava lá praticando, aprendendo tudo. E aí depois eu falei, depois de mais de 2 anos, cheguei para a família e disse: não vou ser honesto com vocês, eu preciso estudar áudio, produção, gravação, e só tem um curso fora do Brasil. Aí me mandaram, eu fui para Nova York, fiquei um tempo. Legal. Aí tinha uma faculdade lá. E aí, depois, quando eu voltei, abri uma faculdade de produção fonográfica, que eu acho que ainda só tem no Rio. Aí me formei lá. Só que quando eu fui me formar já tinha 30. Pois é. Porque você andou passeando pelas outras faculdades, Mas é bom, né? por exemplo, eu estudei tanta coisa, eu gosto da parte do jornalismo também. E tudo aproveitou pouco, Eu passei né, com Pedro? 10 no Enem em redação sem nem ter estudado nada, porque você aprende uma... Sim, né? sim. Eu fui fazer o Enem depois, que já tinha... Não sei por que eu fiz. Mas uma coisa ajuda a outra, né? Eu gosto de comunicar. E aí, esse podcast eu acho que também é um dos frutos do desejo que Deus pôs de comunicar. Então, através das teclas ou da produção... Não, imagina. Através da produção musical é uma coisa, só que você queria falar. Então, em 2019 eu tomei coragem. Tinha convidado uns amigos assim para fazer o podcast e o pessoal meio que não se animou muito. Aí eu pensei, bom, eu vou aproveitar, vou fazer sozinho mesmo, porque eu já tenho um espaço no mercado através da música e vou chamando o pessoal que eu conheço e foi. Mas aí, quando o tempo passa, Deus vai mostrando o que é que Ele quer mesmo, né? Então, não era nem falar só com músicos, e sim utilizar e abrir uma via de comunicação e evangelização, E né? de evangelização. Isso que eu digo. Deus, às vezes, ele dá umas interferidas na vida da gente que a gente diz, meu Deus, tudo que eu sonhei vai por água abaixo, né? Mas, na verdade, Deus tem lá na frente alguma coisa para você fazer. Não, eu ainda tô aguardando. Eu lembro que no Rio... Agora eu tô aproveitando aqui a Emi, né, mãe, formadora, amiga, para falar umas coisas. Uma vez eu tinha ido na Capela do Santíssimo, naquela igreja da Nossa Senhora de Copacabana, Sim. lá de Gouveia. Aí fui no Santíssimo, que eu estava pensando numa pessoa que eu queria rezar por ela. Na hora que eu ajoelhei e comecei a pedir a Deus por ela, nitidamente Deus me interrompeu e começou a falar uma série de coisas para mim, sobre o que Ele quer para mim. Sim. Mas foi uma quantidade de camadas e camadas de coisas que eu fui percebendo que eu não estava conseguindo entender tudo naquele momento. Sim. Que ele estava dizendo. E as coisas têm sido reveladas conforme o tempo vai passando e eu vou me lembrando. Aquilo vai vendo, aquilo foi se cumprindo. Isso. Porque o que eu entendi na hora era, eu quero coisas maiores de você. Eu quero... E aí falava, só que eu só vou entendendo conforme o tempo passando. Inclusive a certeza da minha vocação. Né? E tua vinda para Fortaleza, certamente. Vindo para Fortaleza em 2015, um monte de coisa. Inclusive a produção musical que eu não tinha começado direito. E só quando eu me aproximei do Shalom em 2005 que eu fui percebendo que existia uma necessidade. Sim. E existia um desejo. Então uma coisa nasceu para outra. Casou, né? Deus dá primeiro, acho que o desejo para a pessoa, para depois ela descobrir que na verdade não é isso mesmo, a minha vida, a minha via, a minha... Né? Na verdade, você estudar o desejo, você pegar o desejo na Bíblia, na vida espiritual, ele é fundamental para tudo. Para tudo, para você ter uma vida interior, para você rezar, para você fazer estudo bíblico, para você evangelizar, o que vem primeiro é o desejo. Aquilo que eu não vou pregar não, tá? Não, mas Santa Teresinha fala, é muito importante. Ela diz, você, que é Deus, né? Deus me faz desejar aquilo que Ele quer que eu faça. É um princípio espiritual. Exatamente, até porque senão a gente é tão egoísta que não vai conseguir... Não vai perceber. Né? É uma transcendência muito amadurecida se você conseguir viver só daquilo que você não quer, mas que é melhor. Sim. Então, Deus me conhece bem, sabe que eu preciso... Te faz desejar o que Ele quer de você. Querer primeiro, antes de fazer, né? Mas é bom você... Eu só falei, não vamos fazer formações, porque eu não quero te incomodar, mas você fique livre para dizer o que você quiser. Não, mas tudo bem, porque eu achei que calhava no que a gente estava falando, né? Não, eu acho ótimo. Por exemplo, ele me fez desejar aprender línguas, porque eu ia precisar. Quer dizer, aprender, né? O inglês eu já sabia, mas aprofundar, né? Eu fiz muita parte de linguística também.
E aí, com você, Deus te fez também desejar o que ele ia precisar que você fizesse. Eu tenho uma ligação afetiva com os Estados Unidos porque eu tenho uma família. O meu avô sai de Portugal no final da Segunda Guerra e vem para o Brasil, e o irmão dele foi para os Estados Unidos. Então a gente ficou com uma família dividida. Dividida em duas, né? E eu, desde criança, acho que foi em 88 a primeira vez que eu fui, aí a casa do meu tio, em Connecticut, 2 horas de Nova York, um pouco para cima. Então a cidadezinha mais quieta, tudo lindo, aquelas coisas de filme, aquelas casas assim, sem portão, com uma entrada assim, a parte de trás. Todo lado. Então eu me apaixonei e era uma época assim, aí ele me deu um Nintendo, que era aquele videogame que veio logo depois do Atari. Então tem uma ligação tão grande afetiva que para mim é muito mais fácil eu consumir o idioma e a cultura, e às vezes até um perigo eu ficar alheio ao que acontece no Brasil, mas eu tenho o que eu ouço é mais em conteúdo americano. E eu acho que hoje eu só falo português com a minha família e com a minha comunidade, porque se não fosse também, eu acho que eu não estava nem aqui. Mas é porque Deus quer, né? Então tem que estar atento a isso. Mas é justamente o que você falou, existe uma ligação afetiva, né? Sim, e essa ligação afetiva que vai levando você, né, a aprender. E como eu fiz bastante cadeiras de linguística no Rio, aqui não tinha, mas eu trouxe de lá bagagem, né? Aí isso me facilitou para aprender espanhol, italiano, e aí pronto. Italiano é meu sonho aprender. Mas é uma língua belíssima. E comecei a estudar com uma professora nesses Preply.com, que é um site que tem os professores que você contrata, eu quero esse, né? Aí fui numa nativa, só que depois ela mudou para a Rússia, logo antes desse negócio que está tendo da Rússia com a Ucrânia. E aí mudou o fuso horário, e aí... Ela não sabia o que ia acontecer, claro, né? Foi logo antes da guerra. E é muito caro também, porque a moeda quando converte, então tem que pagar em euro para ela, exatamente, né? Aí meio que desisti, mas era tão bom, assim. Aí eu falei com a Justine, falei, vem cá, você quer me ensinar francês ou italiano? E a Milene, como a Milene está mais perto, eu vou aprender francês com ela, porque... Vale a pena. Aí fica, já tenho... Mas o melhor conselho que eu te dou, eu vim aprender italiano mesmo quando eu fui passar 1 mês na Itália com 5 horas de aula diárias. Aí você aprende. Entendeu? Mas aí eu não sei se eu consigo mais hoje isso. Hoje com filho, né? Com esposa. E com tudo, né? Com comunidade. Inclusive, eu estava lembrando que eu vi o teu vídeo de apresentação no teu novo canal do YouTube, que é bom dizer, porque deixa eu trocar aqui. Eu estou esquecendo de trocar a câmera, tá? Me perdoa, porque eu estou tão compenetrado aqui na coisa. Vou deixar nessa agora. Mas você tem um canal novo, né? No YouTube, muito bom, muito legal. Emi Nogueira Oficial. E Pois Emi Nogueira já acha, nem se preocupa, né? Qualquer lugar. Mas aí, no teu vídeo eu estava vendo esse primeiro, e você diz 2 coisas. Uma sobre quem é iniciante na vida de oração, você quer que a pessoa se comprometa apenas com 15 minutos parado, né? E daí vai gradativamente conseguindo mais. Já estou conseguindo 25. Você está conseguindo? Quer dizer, não, as pessoas. Já estou conseguindo que as pessoas me deem a resposta de 25. E eu tenho amanhã, hoje é terça-feira, quinta-feira. Quinta-feira tem a segunda live. E até lá eu estou puxando para os 30. Sim. aos pouquinhos, para que as pessoas... O que é meia hora, não é, Pedro? Não, você sabe o que é? Eu acho que é isso aqui, ó. Antes do celular ser uma coisa primordial na nossa vida, a gente já tinha muita distração, né? Sim. Santa Teresa sempre disse isso. Mas hoje eu acho que é impossível a gente não se distrair. Sim. Então eu acho que o segredo é você não rezar pelo celular. Você é uma pessoa que sempre disse reza escrevendo. Eu detesto, desculpa. Não. Escrever, meu Deus Não, mas tem do gente céu. que só consegue escrevendo. Eu prefiro digitar, porque, não sei, já dói a mão. Eu não sei mais escrever, só sei assinar meu nome. Pois não, mas eu lembro de você dizendo num desses retiros, que a gente já foi a tantos, você dizendo, não, é caneta e papel. Mas é o fio de ouro. Eu não sei se hoje em dia... É o fio de ouro. É o fio de ouro? Não é a oração em geral. O fio de ouro, como ele é um caminho de cura interior, de autoconhecimento... Você usar caneta e papel é muito importante ainda. Mas na oração não. Na oração você não precisa escrever. É porque tem gente que só reza escrevendo. Então tudo bem, reza escrevendo. Tem gente que só reza com música. Tudo bem, reza com música. Não interessa. Interessa que você esteja com Deus. Aí juntando outro ponto do vídeo que você falou e que tem acontecido muito comigo, e aí
Eu não sei hoje discernir se é defeito, pecado meu, ou se é fase, como você disse. A pessoa às vezes está na terceira, quarta morada e Deus cala a boca. Uhum. E fica. E você vai, tô aqui. Uhum. Por exemplo, todo dia eu deixo a Aninha no colégio e vou para a capela. E aí? Vazio, bom, então tá bom, eu vou falar alguma coisa, né? Então eu não sei se é, eu acho que Deus sempre quer me dizer as coisas, mas eu tenho Sim. percebido que Deus tem me dito no dia a dia, Sim. em casa, com as crianças, no trabalho, né? Porque é o seguinte, a gente vai para a oração, vamos dizer assim, imagina que você chega sujo da rua, tá? Cheio de lama e tal. Então, a nossa vida interior tem muita lama para limpar, né? Então, Deus vai lavando essa lama, vai purificando. E na oração tem um ponto em que a oração se transforma em pura fé, né? É um pouquinho adiante das quartas moradas, né? Mas Deus pode fazer isso nas terceiras, mas não interessa muito, né? Deus faz. Quando Ele vê que você precisa ser purificado de alguma coisa, Ele pode usar contingências da sua vida, sei lá, uma enfermidade, um entendimento. Essa tua passagem lá pela Igreja Nossa Senhora de Copacabana, né? Onde Deus te deu assim o roteiro da tua vida, o mapa da mina, né? Então, visivelmente uma interferência de Deus e uma purificação, talvez você estivesse indo para o outro lado. Então, Deus purifica pela doença, pelo sofrimento, pelas contingências que a gente nem entende na vida. Mas na oração, a grande purificação de Deus é ficar calado. Vou ver se você me ama mesmo, vou ficar aqui calado. Agora que eu entendi que você falou purificação, né? É, purificação. Então, muitas e Vamos muitas ver se você vem mesmo aqui vezes. toda vez, né? Hã? Vamos ver se você vai continuar vindo aqui sem eu te falar nada. Sem eu te falar, sem eu te dar nenhuma consolação. Nenhuma sensação maravilhosa. Nenhum arrebatamento do coração. Vamos ver se você me ama, né? Mas nessas horas que você disse, né? Você disse muito bem. Deus cala a boca, realmente, na oração, mas Ele age. Ele age. E você vai ver isso na sua vida. Entendeu? Não, na vida sem parar. É impressionante, exatamente. Né? Mas eu fico me sentindo devedor. Então, fico achando que eu que estou fazendo alguma coisa errada. Não. Tá não. Entendeu? Tá não. Você faz alguma coisa errada se você não rezar. Se você Deus não está falando mesmo, eu vou me embora. Entendeu? Aí tá errado. Aí você perdeu, poxa vida, a chance da sua vida, que é uma oração mais profunda. Não, inclusive uma vez, estar na capela uma vez, acho que foi o Nicodemos que me falou, é como você eu acho que foi você. É que todo mundo fala quase a mesma coisa, né? Então, você vai pegar um sol na praia. Não tem como não se queimar. Sim, né? sim. Então, eu tô aqui. Vamos pegar um pouquinho. Até, eu diria, você não atrapalha tanto. Entendeu? Porque quando a gente começa a conduzir demais a oração, a gente acaba atrapalhando, vamos dizer assim, né? O que Deus quer mesmo me dizer? Será que Ele quer esse papo aqui? Será que eu estou falando para Ele sobre o meu emprego? Exato. Será que é isso? Entendeu? Eu tento... tá aqui as minhas coisas, é isso que você sabe que eu quero e tal, mas peraí, deixa eu ficar quieto um pouco também. Aí Deus mete a mão. Aí Deus vai começando a modelar, né? Aí dói, né? Porque é tão bom ficar com Deus sabendo que Ele está ali, sentindo que Ele está ali. É isso mesmo. Não, mas tem dado muito certo. Eu acho que é exatamente como minha praia. Não tem como não queimar. Então, existe sempre um progresso. Existe sempre um progresso. Sempre alguma coisa diferente. Eu vejo a minha vida está melhorando. E eu adquiri esse hábito recentemente, quando comecei a levar a Aninha para o colégio. Porque antes... E tem aquela coisa da primazia, né? Sim. Se eu não faço logo quando eu posso, não vou conseguir. Não vai fazer. Essa história eu vou me enrolar todo eu rezo, depois. A misericórdia, eu não rezo. Já fiquei muito tempo sem, né? Tem que rezar. E outra coisa interessante que eu queria partilhar com você, que depois dessa minha missa do discipulado, 11 anos depois, né? Que eu estava no P2 no Rio e saí em 2011. E eu acho que eu tinha te falado por mensagem no começo da pandemia sobre isso, né? Que eu vou voltar para o postulantado e tal. Sim, você falou. Quando eu fui para essa missa agora, tipo, a formadora disse, bom, com alegria a comunidade quer te receber e tal. Que bom, fiquei feliz. E eu percebi que eu não estava tão estático, assim, caramba, como todo mundo, né? E eu fui entendendo porque Deus me deu uma década aí de... Sim.
de experiência, de caminho. Sim. E hoje eu percebi que se eu tivesse entrado antes, seria mais perigoso. Sim. Não estou dizendo que fosse fatal ou que não fosse dar certo. Talvez, não sei. Mas antes tinha aquela impressão de que eu devia, ou que era um clube, ou que eu precisava, ou que as pessoas só iriam gostar de mim se eu tivesse, se eu fizesse Essa parte história, e tal, sabe, né? Pedro, a noção de gratuidade foi perdida, eu acho. Né? Com a cultura, com a evolução, com a própria digitalização da comunicação, vamos dizer assim, tem 1 trilhão de coisas boas, né? Mas nós fomos perdendo a noção de gratuidade. Então, às vezes, quando fazem uma coisa assim para a gente gratuitamente, quando você entende que o seu relacionamento com Deus é totalmente gratuito, aí você estranha, você não estou devendo nada, não tenho que falar nada, não tenho que pagar nada, entendeu? Esse tipo de coisa assim, bem... Não, mas o que eu entendi é que esse é o tempo correto. Eu sempre fiquei achando que eu estava uma década atrasado. Não, mas não está. Eu tô, na verdade, agora que eu tô melhor para seguir esse caminho, né? Tô no tempo correto para mim. Então, são os mistérios de Deus, né? Com certeza. Mas deixa eu ler aqui o que eu quero falar com você. Primeiro não, né? A gente tá falando tanta coisa. Mas você disse que você foi colunista do jornal O Povo. Isso foi quando? Foi no Rio, isso? Não. Toda a minha atividade profissional mesmo, como se diz, com carteira assinada, né, começou em Fortaleza. E tudo porque você era muito nova também no Rio. Eu era muito nova. No Rio eu dava aula particular em todo canto. Eu precisava ter o meu dinheiro, adolescente, né? Então eu ia para o Leblon, eu ia para Botafogo. Aula de inglês? Inglês, francês e português. Português também para estrangeiro, então, ou não? Não, era segundo grau. Aula particular de colégio mesmo, assim, a galera que precisava... sim. Ia arrumar lá a cabeça do povo. Deixa eu chegar só um pouquinho para frente, isso aqui, para ficar mais perto de você. Pois não. E aqui em Fortaleza é que minha vida profissional realmente começou. Entendi. Entendeu? Aí eu comecei primeiro eu ensinei inglês na cultura inglesa. Depois ensinei inglês no IBEU, concomitante com a cultura, era uma loucura, né? Daí, depois fiquei só no IBEU, aí coordenei o IBEU durante uns 7, 8 anos, não lembro. E aí encontrei, né? Fui batizada no Espírito na Renovação Carismática Católica. Tudo aqui? Tudo já aqui no Ceará. Pois nada no Rio. Eu perguntei quem era Emir antes do Shalom, porque eu conversei com o Ricardo Sá tem um tempo já, e ele falou muito de você, e ele estava muito no início do Shalom, né? Assim, depois ele foi para a Canção Nova. Ele era um dos... É porque assim, existia um grupo de 21 lá no Colégio Cearense, o Ricardo estava lá, depois um grupo de 12 no Shalom, e o Ricardo também estava lá. E esse pessoalzinho do Cearense, esses 21, que era um grupo de oração que o Moisés liderava, eles, todas as tardes, o Cearense na Duque de Caxias, né? E o IBEU, naquela época, era ali no centro também, né? Sim. E então, eles, na hora do intervalo da aula deles, eles iam para a minha sala conversar comigo. E o pessoal da administração ficava tiririca. Porque chegava aqueles 5, 6 jovens, entravam na minha sala, e aí pronto, aí a gente ficava um certo tempo, e claro, era o momento do trabalho, né? Mas como é que eu resistia àquela conversa sobre Jesus, Exato. Né? Aí, você já era uma pessoa bem conhecida, assim, nessa época, na igreja, né? Ou não? Na igreja, não. Eu participava do cursilho de cristandade, né? Fiz o encontro de casais, então eu estava bem engajada. E na época, Dom Aloysio tinha uma pastoral, Dom Aloysio Loscheider, né? Ele tinha uma pastoral da juventude bem ativa mesmo. E ele pegou alguns casais do cursilho e do SCC para ajudarem a, vamos dizer assim, a ser o adulto dos grupos de jovens, né? Padre Luciano Siman também, jesuíta, que fez uma contribuição enorme aqui aos jovens de Fortaleza. Então, trabalhei com ele. Também comecei a trabalhar com os jovens daí, né? Sim. Aí, pronto. Aí o IBEU foi indo.
Eu ainda fiquei no IBEU até 85. Porque aí eu vi que meu caminho era o Shalom. Aí você conhece um menino, Moisés? Conheço o menino, né? Conheci o Moisés em 77. Eu nunca sei. Eu tinha 17 anos. Tinha 17 anos. Por aí, né? Não sei. É 22 em 82, é isso, né? Um moleque de perna fina, magro, que nem você não sabia se ele estava de frente ou de lado, de tão magro que era. Eu vejo umas fotos assim. Bem magro. E aí eu olhava e dizia, meu Deus, eu quero o que esse menino quer, mas eu sou casada, Como que eu vou entrar nessa história? Então eu vou ajudá-los e eu gostaria muito de fazer parte, mas eu vou ajudá-los quando eles estiverem se estabelecidos, eu saio. Uma vez eu te vi falar sobre isso, que foi difícil entender. Porque, é novo demais, né? Eu não sei se eu estou errado, mas pelo que você disse, antes o nome cofundadora para você era um nome. Não era algo real, assim, né? Na verdade, nós não sabíamos o que era fundação, cofundação, comunidade. Isso não tinha registro para nós, né? E paralelo a isso, corria, veja bem, eu estou aqui na minha vida familiar e profissional, tranquilo. Professora de literatura, professora de inglês, caminhando aqui, escrevendo meus livrinhos, né, minhas tesezinhas, ali na vida ali. E, de repente, com o batismo no Espírito, a coisa se transforma. Foi aí que eu comecei a escrever o Semeando no jornal O Povo. Sim. Entendeu? Uma coluninha pequenininha. E, enquanto isso, em paralelo, corria a comunidade aqui. E eu era coordenadora da Renovação Carismática quando eu entrei na comunidade. Pense aí. Caramba! Confusão. Mas esse processo é interessante, né, que você contou, de entendendo que não era só uma pessoa amiga que estava ajudando o Moisés a iniciar a coisa, e sim, existia uma vocação envolvida ali, né? Pois é. E de fundação. A questão da fundação só fomos entender muito tempo depois, viu, Pedro? Foi um processo longo. Já tinha comunidade há muito tempo depois, que foi realmente... Teve uma reunião do conselho já em 80, Conselho Geral, né, que a gente chama hoje. Acho que era 86, 87. 4 aninhos ali de... Já tinha muita coisa acontecendo na comunidade, né? Tinha, mas esse nome comunidade, a gente até, com a ajuda do Padre Jonas, a gente absorveu. Mas a ideia de fundador... nem era, então? Não, nós não sabíamos. Não era nem esse nome, então? Não, nós não sabíamos. Tudo começou em 81, quando o Jonas pregou, o Padre Jonas pregou, lá na Serra de Guaramiranga, e ele disse, Deus quer comunidade. Aí nós estávamos todos lá. Aquele grupinho do cearense que caminhava. E aí eu tomei aquela palestra do padre, me deu um choque tão grande que eu, antes de acabar a palestra, eu saí e fui para a capela. E aí chorava feito uma enlouquecida, porque dizia, eu quero, mas eu não posso. Sim, Entendeu? Então, essa noção de comunidade, ela nos foi informada pelo Jonas. E nós vimos que o que Deus estava fazendo com a gente era começar uma comunidade. Você acha que, certamente, né, deve ter gerado conflitos na sua cabeça, mas eu já sou casada e o meu marido não tem essa mesma... Não tem essa mesma vocação. Esse mesmo chamado, né? Então teve que haver outra coisa, lembra que eu sou pré-Vaticano. Sim. Entendeu? Então, leigos e comunidade, tudo uma novidade grande. Tudo uma novidade grande. Como? Eu, por exemplo, com 13 anos, tá? Antes do fim do Vaticano, eu queria ser freira. Aí eu fui fazer um vocacional no Colégio Virgem de Lourdes, né? Porque eu queria ser freira, eu queria ser santa. Meu problema é que eu queria ser santa. Naquela época, para ser santa, tinha que querer ser freira. Então, depois de caminhar comigo, a freira e tal, com muito jeito, disse, olha, Emirzinha, né, que ela me chamava, olha, Emirzinha, você vai começar a rezar um terço todos os dias pelo homem que vai casar com você.
Aí, em outras palavras, para bom entendedor, ela estava me dizendo que eu não tinha chance, né? Que Deus não queria que eu fosse religiosa. Daí Ou seja, não queria que você fosse santa. Exatamente. Né? Exatamente. Olha, para eu ficar curada disso, Pedro, foi tempo, viu? E então, eu via... bom, claro, quando a freira disse isso, foi um tapa, né, na minha cara, assim, um balde frio. E eu passei a noite chorando, aquela coisa bem dramática, assim, de adolescente, né? Mas eu conservei essa mentalidade, né? A ponto de, no começo do Shalom, às vezes os padres, eles apontavam, né? Eles não entendiam direito também o que era. Eles diziam, essas mulheres casadas agora andando com esses rapazezinhos, assim na minha frente, aqui, eu na primeira fila. Aí eu saía para chorar. Nossa, aí Moisés ia atrás de mim. Não, olha, Deus quer fazer uma coisa nova, é para casado também, entenda que isso também é para casados. E eu dizia, ele está dizendo para me consolar, entendeu? E ele sempre foi muito esclarecido desde cedo, né, Moisés? Muito... Moisés nunca duvidou. Nunca duvidou. A impressão que eu tenho, Pedro, é que ele claro que não é assim, mas a impressão que eu tenho é que ele tinha uma bagagem, vamos dizer assim, um container com carisma, e que, aos poucos, Deus foi mostrando o que tirar daquilo. É uma graça realmente que a gente chama graça de fundação. Né? Que é dele, não está em você, mas você participa de uma maneira que eu já não sei descrever como é, né? Nem eu. Eu fico feliz que você não saiba. Nessa reunião do Conselho de 87, da qual eu falei há pouco tempo, ele então, Moisés disse, em mim você não está vendo, na reunião do Conselho, a gente estava sentado no chão, a gente sentava no chão naquela época. Então, você não está vendo que você é cofundador dessa comunidade? Aí eu tive um ataque. Né? Como? Eu saí correndo. Saí da reunião, deixei acabar ali, isso correndo. Foi a primeira vez, então, que essa palavra foi dita? Foi a primeira vez que essa palavra foi dita. O que você achou? Achou que era... Eu entrei em pânico. Que não era? Não, eu disse, mas como assim? Que eu não fiz nada? Entendeu? O problema do fundador e do cofundador é que eles não fazem nada. Assim... porque Deus faz, né? Pedro, você entra na catedral, tá? Sim. Aquele monte de gente para fazer como é que chama? Fazer as promessas, né? E você olha a procissão, vai entrando. Tem pessoas que você sabe o nome e conhece, né? De priscas eras. Tem pessoas que você realmente nunca viu. E aí você olha e diz, como é? Eu não tenho nada a ver com isso. Como é que essas pessoas foram chamadas? Como é que elas foram parar no Shalom? Como é que... Entendeu? Não tem. O Moisés diz muito isso. Eu não tenho como ter feito isso tudo. Não tem. É essa sensação. Exato. Entendeu? É essa sensação. Foi o cara que entrou lá na tua sala que você deixou decorada no WTSH, sei lá o WSTC. WSTC, pegou a sala toda decorada, achou ótimo. Mais ou menos essa sensação. Não fiz isso, mais ou menos essa sensação. Não, mas o que você descreveu do container é isso, né? Porque nem o Moisés sabe tudo que tem, porque tem ainda. Tem. Enquanto ele está vivo. Sim. Né? É assim que se diz, né? E ele vai descobrindo conforme Deus revela. E talvez o mesmo passe por você, eu vejo Passa por mim. Olha, vou te dizer, o papel de cofundadora é difícil. Porque muita coisa passa por você quando é bom e muita coisa passa por você quando é mal. No sentido do seguinte, a definição teológica do cofundador, ele é o espelho do fundador. É o espelho do fundador. Então, você vai se olhar no espelho de manhã, tem dia que você está com a cara ótima, né? A barba ajeitadinha, cabelinho e tal. Inclusive, não sei nem se... Tem outro dia que você se olha no espelho, o cabelo está todo assim, a barba está toda confusa, você está com olheira desse tamanho. Então, você se olha no espelho, você vê o que você gosta e o que você não gosta, né? E isso, o cofundador, ele faz com a vida dele. Às vezes, você solta uma frase... Às vezes acontece uma coisa na minha vida que eu não sei de como, nem onde, e aquilo é espelho para a comunidade, é espelho para o Moisés. Então o pessoal pensa que é tudo muito racional, né? Moisés senta, assim como você está sentado comigo, e diz, Emi, vamos aqui agora definir o que é a koinonia. Não!
Isso com a coinonia aconteceu. É mesmo? Isso com a coinonia. Mas no começo a gente definiu junto as bases da comunidade, horário, rotina, essas coisas, né? Mas depois é o dia a dia, a gente não senta, acontece. Com certeza. Eu já acho uma doideira Acontece. ele ter entrado numa capela que o Padre Jonas botou ele para escrever tudo aquilo. Sim. Não, ele entrou num quarto, lá em Queluz. Então, eu fui ver esse lugar, que já não é mais um quarto, eu acho. Agora é uma capela Eu lá? acho que é. Nossa, já tem anos isso também, já nem sei mais o que é. Estavam construindo uma coisa nova e o local ainda existia, que o Moisés ficou. Me parecia ser uma capela, num lugar tão bonito, mas não sei se é mesmo. Ou se era só um lugar de oração sem... Na verdade, o Padre Santíssimo. Jonas, entre aspas, claro, trancou. Né? Você só sai daí quando você tiver escrito tudo. É que é uma coisa assim... É evidente que Deus está me dizendo uma tonelada de coisas. Para eu pegar e escrever um livro desse, assim, meu Deus, né? Se eu fosse fundar uma comunidade, ia ser no tem instinto. documentos perdidos, né? Ah, é? Ele perdeu. Quando ele veio de Canção Nova, ele entregou esses documentos, achou que tinha entregue a alguém, e a pessoa achou que tinha devolvido. Até hoje ninguém definiu com certeza, mas os documentos foram perdidos. Ele tem não lembra do escritos quê? perdidos. Claro que não. Nem na época que perdeu ele lembrava? Não lembro de jeito Então é nenhum. que nem São João da Cruz e aquelas cartas que foram perdidas. Santa pra quem? Teresa. Santa Teresa. É Imagina isso. a quantidade de tesouro que tinha. Pois é. Imagina. Deixa eu ver a próxima aqui que eu acho ótima. Eu quero falar sobre Anjo da Guarda, que você gosta muito. Você lembra uma vez que a gente ficou preso numa tempestade no Rio? Não, ficamos, foi. Vou te contar, você vai lembrar. Minha memória não é Não, boa mas assim, você vai não. lembrar. Acho que vai. Você foi pregar nos Jesuítas, na época que o Shalom ainda era em Botafogo. Sim. Então aquela casa do lado, né? Inclusive aquela casa é deles, eles alugavam pra gente, eu acho que eles alugavam pra gente, é dos jesuítas, sim. E teve uma época que o Shalom ficou tão cheio que a gente punha o som do lado de fora pra missa e os vizinhos reclamavam, multavam e a gente resolveu sair. Jogavam ovo. E aí resolvemos, aí teve esse retiro ali, que eu não lembro exatamente qual era. Então você fez uma pregação, exortou uns padres, eu achei incrível aquilo, como é que você... A ousadia, mas depois fui entendendo quem era melhor Emir, né? Mas assim, e são coisas que me marcaram, por isso que eu tô dizendo. E depois você precisava voltar para casa e eu fui te deixar no aeroporto. Então fomos você, Roneide, Marilene, sim, e talvez uma outra pessoa que eu já não me lembro, no carro, eu dirigindo. A primeira coisa que você entrou no meu carro, era aquele CR-V mais alto assim, você falou: quem tem carro grande assim, manda na rua. Aí eu já... Por quê? Não, porque não respeita os outros, não. Fecha, entra na frente e tal. Eu digo que compra a rua junto. Exato. Eu já prestei atenção para ver se eu estava assim, né? Aí a gente saiu, já estava meio que chovendo. Sai de Botafogo, pega a praia, não dá, tá fechado. Tentei entrar pela Senador Vergueiro para ir por dentro, pegar algum túnel, alguma coisa. Só naquela Senador Vergueiro a gente ficou 3 horas, eu acho. Nossa! Tempestade horrível, o trânsito parou. O Rio de Janeiro é uma topografia, assim, que as ruas elas se constroem em volta dos morros, exatamente. Então tem problema de inundação e tal, né? Eu sei que você sugeriu que a gente começasse a rezar o rosário e a gente rezando, eu tentando achar buracos. Passando, né? Você disse, não, vamos pedir para o Anjo da Guarda abrir, dar um jeito para eu chegar e tal. Não deu certo. Sei que a gente estava numa altura já ali perto da Presidente Vargas e não deu, a gente desistiu, não vai dar mais, já perdi o voo. Então eu fiz o retorno e fui pegar naquele elevado Paulo de Fronten que vai em direção ao túnel Rebouças. Eu tô falando todos os nomes que você sabe todos, né? Então, sim. A Mayumi talvez não vai reconhecer nada que eu esteja descrevendo, mas acompanha a história. Aí a gente, voltando em direção ao Rebouças para pegar o Maitá, Botafogo, alguma coisa para voltar. E, cara, esse pessoal que fica ligando, telemarketing, é um motivo para ter raiva, cara.
Eu nem atendo mais. Santificação. Eu estou toda hora aqui apertando. Mas aí a gente está ali no trânsito e não anda. A gente já está mais de 3 horas no carro, horrível, ninguém foi ao banheiro, ninguém comeu mais nada. Acho que alguém tinha alguma comida, assim, um biscoito, eu acho que a Marilene tinha alguma coisa que a gente comeu. E no caminho você foi contando histórias dos anjos, que eu acho incríveis e tal, mas a história em si que eu estou contando eu vou concluir. Logo antes de entrar no túnel, eu vi que o pessoal que estava no fluxo contrário estava andando mais e o nosso fluxo estava paradíssimo. E eu pensando, será que eu vou conseguir fugir daqui? E logo antes do túnel tinha uma abertura entre a divisória das pistas e eu, não, eu vou... Aí fiz uma bandalha e peguei o sentido contrário. Lembrou? Agora eu tô lembrando. E aí a gente pega centro e chega em Botafogo. No dia seguinte, saiu no jornal que quem entrou no Rebouças ficou até 10h40 da manhã preso. Ficou, exatamente. Parou a cidade. Exatamente. Então, rezar funciona sim. Porque Deus abriu um caminho funciona. E a gente não ficou preso. Nos livrou de ficar 6 horas. Eu estava em pânico de com a água deixar subindo, todo mundo. E o Rebouças não é o ambiente mais agradável do mundo. Imagina ter que abandonar o carro e ir a pé. Porque imagina, não ia ficar ali. Não ia dar. Então, foi um livramento, né? Não pegou o voo, de repente foi melhor. No dia seguinte você pegou o voo e deu tudo certo, né? Mas no caminho, você contou umas histórias de anjo da guarda. Primeiro, eu te perguntei uma que eu quero perguntar aqui. Eu não sei, sinceramente, se você meio que é reservada com essas histórias que contam sobre você. Depende, então eu vou te perguntar. Se não for... não, você disse também, se não for, né? Você diz. Uma vez me contaram que você foi, talvez você não lembre, mas essa foi uma das que mais me marcou. Você foi em uma missão, eu não vou saber qual é. O pessoal vai te pegar, maravilha, que bom, seja bem-vinda, te pega no aeroporto. Só que a casa de retiro que você ia ficar, ou a casa que você ia ficar, sei lá por quê, era longíssima, era 1 hora e pouco de viagem, uma coisa assim. Chegando na casa, acho que foi você que me contou. Não, foi outra pessoa. Chegando na casa, a porta estava trancada e o sujeito, coitado, não tinha nem a chave. Foi em Natal. A nossa casa comunitária em Natal, ela era bem antiga. Tão antiga que o pessoal chamava de Castelo de Grayskull. Grayskull, né? Do He-Man. Do He-Man. Naquela época, né? Castelo de Grayskull. Então, era o Castelo de Grayskull, que é as portas altíssimas, casa antiga mesmo. Sim. E o encontro estava sendo bem... realmente longe, né? Mas foi em Natal. E eu estava bem cansada, não sei porque eu estava me sentindo um pouco mal. Aí eu disse, olha, eu não vou ficar até o fim. Era outra pessoa que ia dar palestra, né? Não vou ficar para a palestra da fulana, me manda deixar em casa, vou dar uma descansada. Aí foi um rapaz comigo, né? Quando nós chegamos, eu disse, você está com chave? Eu achei que era óbvio, né, que ele estava com chave. Não era nem vai perguntar, disse, né? Não. Eu disse, e como faz agora? Como é que eu entro? Aí ele disse, não, eu vou lá buscar. Olha só, a chave era lá, ele tinha que voltar toda a distância, não é? E eu, então, disse, bom, vamos fazer o seguinte, como é que é essa porta por dentro? Disse, não dá. Eu disse, vamos empurrar, não dá. Eu disse, não, mas vamos tentar, empurramos. A porta não dava. Ele disse, olha, ela tem essa aqui da lateral, ela tem 4 ferrolhos. E essa que nós estamos, que é a da frente, né, eu não tenho a chave. Então, tentamos empurrar a lateral. Nada, sólido como uma rocha, né? Disse, meu filho, você acredita em anjo da guarda? Eu disse, acredito, pobrezinho. Tão nervoso ele estava. Bichinho, era novo, né? Tinha uns 19, 20 anos. Aí nós rezamos a oração. Talvez discípulo recém-saído do... naquela época nem tinha discipulado ainda, não. Era o noviciado para a comunidade de vida, mas ele estava entrando na comunidade. Então era um postulante ainda. Talvez correspondesse ao postulante de hoje. Então, nós rezamos a oração do anjo da guarda, aquela de criança mesmo, Santo Anjo do Senhor, etc. E aí eu disse, Santo Anjo, por favor, abre essa porta, eu não aguento mais. Oração desse jeito. A gente ouviu, clac,
tleco, entendeu? E aí o menino ficou da cor de cera, branco, olhando para mim e disse, pronto. Você pediu para abrir? Pronto, tá aberto. Destravou? Destravou lá em cima. Eu disse, mas ainda tem os ferrolhos de baixo. Ele disse, mas ainda tem os ferrolhos de baixo. Eu disse, não, o anjo não ia fazer uma coisa pela metade. Nós ouvimos os ferrolhos de cima, mas o de baixo, com certeza, ele abriu. Aberto. Aí empurramos a porta assim, suavemente, Meu entramos Deus. em casa. Eu ia estar em pânico até agora. Eu sei que Deus é capaz de tudo, Não, mas é isso cada coisa, né? Mas é cada coisa. Olha, anjo, o que anjo abre de porta, abre porta de carro, travada, trava de coisa. Não, tem tanta história, Pedro, que se eu for falar. E eles estão aqui para realmente nos ajudar. Não tem um dia que eu não tenha nada para agradecer ao anjo da guarda, entendeu? Não, e é criar essa relação, né? Então, tanto com Deus quanto com os santos de devoção ou o anjo da guarda, Sim. é você procurá-los, né? Todo dia um pouco, né? O pessoal pensa, né, que em geral que o céu é uma coisa bem longe. Né? Às vezes as pessoas dizem, ai meu Deus, São José está tão bem lá no céu, ele vai ligar para mim, né? Mas o céu é aqui, é assim, a gente não vê, mas a impressão que dá, você mete a mão assim, como se fosse um filme, né? Você mete a mão e estaria no céu. Então, os anjos, eles ajudam em tudo. O que me impressiona mais é quando eles fazem o milagre do tempo. Quando você começou a contar isso do Rio de Janeiro... Eu acho que foi isso, eu inclusive. Pensava que você ia contar o milagre do tempo. Agora que você falou, eu lembrei. É. Que era para dar tempo de chegar, mesmo que esteja no trânsito, faz o milagre do tempo, né? É. Mas fala um pouco, então, disso. Não, tá. Aí teria várias histórias, né? Uma que eu gosto muito de contar, porque é simples, rápida e óbvia, né? Eu fui fazer uma escala em Brasília e já deixei o check-in feito, né? Já despachei minhas bagagens, cheguei lá de manhã e ia voltar à noite. Então, o pessoal de Brasília, eu dizia, gente, quanto tempo daqui para o aeroporto? Para a gente calcular direitinho e me ir tranquilo. A gente pega o eixão, vai sair direto no aeroporto. Tudo bem. Na hora que eles disseram que estava na hora de sair, entrei no carro e fomos. Aí tinha um acidente no eixão que se tornou matéria nacional. Que um carro capotou várias vezes, incendiou. Caramba. Foi um terror. Então, nós pegamos esse acidente, né? E aí a menina que estava dirigindo dizia, meu Deus, nós não vamos chegar em mim, você vai perder o voo e sua mala vai embora. Naquela época não tinha esse negócio de verificar bagagem desacompanhada, sim. né? Bom, e naquela época também ainda era você ainda tinha como é que chama? Cartão de embarque, né? Que hoje não tem mais, né? Não tem mais precisa, essa mas figura. Tem, se quiser. Bom, então, quando nós chegamos, vamos supor, não lembro do horário do voo, vamos supor que o voo fosse às 8 horas, né? Aí viemos rezando, pedindo ao Santo Anjo, rezando o texto dos anjos, né? E quando ela me largou no aeroporto, ela disse, são 8h15. Eu vou dar um jeito, você liga para mim. Eu não tinha celular naquela época, né? Disse, não, pode deixar, eu vou embarcar. Os anjos fizeram o milagre do tempo. Mas é impossível, é impossível. E quando eu cheguei no portão, né? Eu já entrei direto, foi aquela loucura. Quando eu cheguei no portão, fechado. Não tinha ninguém no guichê. Ninguém, vazio, limpo. Né? Acho que era um voo tarde, devia ser. E eu disse, Santo Anjo, o milagre do tempo, cadê? Aí aparece, sei lá de onde, um homem que passou o cartão e entrou. Era o vidro, né? O aeroporto antigo de Brasília, não é um novo, né? Não foi reformado ainda, tá? Então, sim. Tinha vidro lá. Ele entrou. Aí eu disse, eu sou do voo tal. Aí ele disse, sim, eu vim lhe buscar. Caramba. Aí ele passou novamente a carteirinha dele, sei lá, foi me deixar na porta do aeroporto.
Faltou ele sumir depois. Não, Assim. não fui, mas ele pode ter sumido. Mas algumas vezes ele realmente, como por exemplo, esse cara aí, eu ainda guardei bastante tempo o bilhete. Porque o bilhete, quando você passava no guichê, ela destacava. Não sei se você lembra antigamente. Sim, aí como você não passou, né? Não passei. Ficou com o bilhete inteiro. Ele me deixou lá, eu fiquei com o bilhete, fiquei com o boarding pass, fiquei com tudo. Relíquia ali, vamos ver. Aí Memória, depois né? eu me mudei várias vezes. Né? E aí, mas aí tem um mais extraordinário ainda. Não, conta todos. Não dá. Vamos ficar aqui pela mesma meia hora contando aqui. Não dá. A primeira vez que eu vi o Milagre do Tempo foi com Jonas Abib. Ele veio fazer alguma coisa junto conosco aqui em Fortaleza, uma conversa que ele queria ter. E aí ele disse, Mira, olha, eu tenho que estar no aeroporto às 10h20. Eu disse, Padre Jonas, tranquilo. Dia 1º, era virada de 31 para 1º. Digo, dia 1º, ninguém, essa estrada aqui está tranquila. A gente estava lá na Caponga. Sim. Então, aquela praia e tal. E tranquilo, olha, com 1 hora nós estamos em Fortaleza. Basta a gente sair às 9h20. Não, vamos sair às 9h. Quando nós pegamos a estrada, era um carro atrás do outro, assim, grudadinho, que estava voltando no dia 1º. Eu lá sabia, né? Aí nós preocupados, padre, não vai dar tempo. Era assim, parado, não. É horrível, eu sei. Réveillon. Por favor. Aí ele disse, gente, fiquem tranquilos. Vamos pedir aos nossos anjos que façam o milagre do tempo. Foi a primeira vez que eu vi. E, bom, foi aquela caos. Nós chegamos... O aeroporto antigo de Fortaleza também era, você deixava a pessoa na calçada e o guichê era ali, como naquele quarto de cima, como naquele letreiro ali. Ele, então... o Sérgio parou, ele voou, pegou a pequena bagagem dele, já voou, ele não ia despachar, e eu, então, esperei ele sair e peguei algumas outras coisas que ele tinha que levar, papéis, etc., e fui atrás dele. Quando eu cheguei lá, ele já foi assim, tchau, tchau, só tinha um portão em Fortaleza, um portão, um gate, né, para sair. Tchau, dando beijo assim, saindo, foi. E aí, entreguei as coisas para ele, claro. Quando tudo se acalmou, que eu vi o padre entrar, dei tchauzinho, aí eu olhei no meu relógio, que o voo deveria sair às 10h20, meu relógio eram 11h15. Aí eu fui para o guichê, desculpe, e perguntei à moça, esse voo atrasou demais, não foi? Disse, não, senhora, o voo está no horário. Eu disse, esse voo não atrasou? Não, senhora, ele está no horário. Eu disse, mas ele é às 10h20? Ele, sim, é às 10h20. Foi a coisa mais impressionante que eu já vi na minha vida. E você estava com o relógio 1 hora quase depois. E a minha estava com meia hora depois, né? Quase meia hora depois. Na verdade, você estava 15 para as 10. Você chegou a 15 para as 10. Lá. Pelo meu relógio, eu cheguei às 15 para as 10. Não, você chegou 15 para as 11 no teu relógio. 15 para as 11 no meu relógio. Mas na verdade você estava 1 hora antes. Mas na verdade eu estava quase meia hora antes, 10h20, né? Sim, mas vamos dizer que você ainda tem um tempo de começar o embarque. E você chegar não estava nem 10h20. Vamos dizer que você estava 15 para as 10 ainda. O padre entrou. 1 hora antes. O padre entrou e outras pessoas entraram. É impressionante. Vamos ter que agora ajeitar o tempo. O tempo, na verdade, é uma coisa muito relativa. É uma criatura de Deus. É uma criatura de Deus. E os anjos têm controle sobre o tempo. A gente tem que entender isso sobre anjo. Anjo não é como nós. Entendeu? Para mim, esse copo estar aqui, eu vou ter que pegar e beber. Para hoje, não. Para hoje, não. Então, para mim, são 4h30 da tarde. Para hoje, não. Falar em Sérgio, só para eu matar uma curiosidade minha. Brevemente, se você quiser. Como é que foi a adaptação de um casal ir para a comunidade de vida? Para ele, né? Principalmente. O Sérgio é o homem certo, no momento certo, para a mulher certa. O Sérgio, ele é de uma mansidão, de uma
tranquilidade, de uma paciência. É aquela pessoa, assim, que você diz, hello, você não vai reagir. Então, o Moisés era de dentro lá de casa, né? Eu me lembro minhas crianças pequenininhas, eles botavam, a Lia botava fivelinha no cabelo do Moisés, e achava engraçado, que era muito fino, né? E era brincadeira, ele era lá de casa, era de dentro Sim. de casa. Então, o Sérgio acompanhou toda a evolução, mas nunca pensou, nunca falou em entrar para a comunidade. E eu também não. E um belo dia, eu tive um sonho, e esse sonho, depois se você quiser eu conto, me mostrava, foi um sonho realmente profético. Quero que conte, claro. Você quer que eu conte? Claro. Então vamos lá, sem esquecer a finalidade, que é o Sérgio. Eu estava com a comunidade, aquela ideia que quando eles caminharem, eu volto, né? Eu saio. E houve um aborrecimento, eu tinha ficado bem, assim, sentida, né? Um pouco decepcionada, né? Que é normal. E a irmã Brige estava aqui em Fortaleza. Decepcionada, sim, porque você queria, né? Seguir junto, é isso? Eu queria seguir junto. Não, mas houve um acontecimento que me magoou um pouco. Eu diria que me decepcionou. Sim, entendi. Então, eu estava um pouco magoada, um pouco decepcionada. Então, a irmã Brige Maquena veio a Fortaleza e rezou por mim. Conheço. Conhece a Brige, né? Vocês já foram para o Rio juntas? Você ficou traduzindo? Já trabalhei muito com ela. É muito bom. E ela rezou por mim. Eu pedi que não tivesse tradução, né? Porque não estava mesmo afim. E ela, então, disse, Deus está te dando a graça de perdoar. E está te mostrando o que você precisa perdoar. E eu fiquei muito espantada, porque na minha frente vinha a palavra shalom, né? Aí eu não tenho que perdoar nada, shalom. Não tô, aquela coisa que a gente acha que está por cima, que está reagindo muito bem, né? Na madrugada que ela rezou por mim, eu tive um sonho. Eu estava num deserto gigantesco e um monte de gente caminhando atrás de mim e o Moisés. Estava o Moisés, eu e o Moisés me mostrando um papel. Eu dizia, Moisés, eu estou doente, eu não estou afim de ver papel nenhum. Isso aí, meu filho, é hieroglifo. Isso é só engraçado. O sonho é assim. E eu não entendo nada, não entendo nada. E a gente andando, aquele monte de gente andando atrás, até que nós chegávamos num prédio, no meio do deserto, né? E eu sempre dizendo que estava doente, E ele, então, pegou o elevador com todas as pessoas e eu fiquei. Quando eu fiquei, eu disse, meu Deus, eles vão me deixar aqui. Bem simbólico da situação de casada e tudo. Aí eu via o elevador chegando até a metade e voltava. Aí, quando voltava, o Moisés dizia, como é, você vai entrar ou não? Caramba! Aí eu entrava no elevador e aí ele me mostrava o papel. Muito claro, né? Assim. Muito claro. Mostrava o papel, dizia, me leia outra vez. Eu disse, bom, aqui tem um monte de hieroglifo. Agora, aqui no meio tem o meu nome. Ele disse, você entendeu? Aí nós chegávamos no hospital, que é um hospital na cobertura, imagina. Tudo aberto. Aí tinha um sofá daquele de plástico verde, bem antigo. Clássico, né? Clássico. Eu estava lá, deitada nesse sofá. E aqui no lado esquerdo tinha uma televisão. E na televisão, as pessoas estavam cantando aquela música ridícula, do avental todo sujo de ovo. Não sei se conhece. Mamãe, 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 avental todo sujo de ovo. Sim, nem tinha. E eu dizia, ai, que música chata. Cadê os médicos? Ninguém vem me atender. E o Moisés sentado aqui no braço do sofá e não fazia nada. Tipo, você não vai fazer nada. Eu estou doente, eu preciso de alguém que me atenda.
E você dizia que estava doente, o que era? Você não sabia, né? No sonho não sabia, né? No sonho eu não sabia. Eu acho que era esse sentimento de ser casada e não poder entrar na comunidade. De repente eu via monstros que vinham, monstros amarelos que vinham assim do oeste, né? E eu dizia, Moisés, olha ali, eles querem comida, eles vão comer a gente. Só que o Moisés não reagia, ele ficou parado. E a confusão, troando, né, como a gente diz. Aí eu dobrava assim à esquerda e tinha um monte de gente da comunidade em pequenas plantações. E eu dizia, gente, vocês não vão plantar nada. Eles estavam assim, tinha o terreno. Nossa, que sonho. Tinha o terreno, tinha enxada, todos os instrumentos lá, mas eles sentados como Jeca Tatu, né? Aquela figura assim, bem folclórica. Sim. Eu dizia, mas por que vocês não plantam? Olha aí, tá cheio de semente de bananeira, né? Que é o livro que eu sonho escrever, Semente de Bananeira, né? O nome. Aí tinha uma prateleira, na prateleira vários vidrinhos com semente de bananeira. Bananeira, evidentemente, não dá semente, né? Todo mundo sabe. Tem aquelas coisinhas pretas dentro da banana ali. Nem ali, não é assim. Não sei se chama semente. Né? Aí eu sei que eu ia de box em box, fazendo com que eles plantassem, porque os monstros iam querer. Acabou aí, 5 horas da manhã, eu acordei com esse sonho na cabeça e era a hora que eu rezava naquela época, porque eu tinha que estar no trabalho às 7. Então, eu tinha que cruzar toda a cidade para a faculdade de agronomia, que dava aula às 7 horas lá. Então, eu rezava de 5 a 6, pegava o carro e ia. E então, Bom, acordei, quando eu fui rezar, eu disse, Jesus, que sonho estranho. Estranho já é uma palavra bem... benevolente, né? Aquilo ali foi uma alucinação, praticamente. Aí Jesus disse, é o Shalom. Eu quero você no Shalom. Escreva. Aí eu escrevi com uma raiva, porque eu estava decepcionada mesmo. Escrevi assim, com um garrancho mesmo, e joguei o livro, era uma agenda de plástico marrom, eu joguei. Fui para lá no outro da sala. Escreveu a tua oração ali, que estava vindo na hora, não é isso? Escrevi o sonho, escrevi o que Deus tinha me dito. Aí eu disse, era fevereiro, se eu não me engano. Eu disse, bom, em maio eu vou dar ao Moisés esse presente de pedir para entrar na comunidade. 3 meses. 3 meses. Eu queria postergar, porque eu estava ainda muito... Porque eu achava que só haveria celibatário. Para vocês não pensarem que é uma mágoa muito grande, eu achava que só teria celibatário na comunidade. Tanto que o Moisés falou, não, mas é para casados, né? Exatamente. Também, né? Também. Mas em minha cabeça, pré-conciliar, né? E o que houve foi exatamente um namoro entre os membros da comunidade. Então, isso tirou meu chão, entendeu? E abriu uma perspectiva, então mexeu muito comigo, né? Bom, aí fui falar com Moisés, ele disse, tá certo, você vai... Tem 82 perguntas aqui, você vai responder essas perguntas, daqui a um mês você aparece outra vez. Olha, eu fiquei grossa da vida, porque eu pensava que eu estava dando, assim, uma honra, né? Um presente a Moisés. Vamos ver ainda. Né? Eu disse, olha, Moisés, tem uma coisa, eu não sou comunidade de aliança, não sou. Como assim, já tinha essa noção? A gente já tinha o que seria a comunidade de aliança, que eram os compromissados. Isso já era 85. Já era 3 anos. Já tinha isso? Já tinha um grupo dos compromissados. Tá? Então, eu disse, eu não sou compromissada. Né? Estou usando a palavra comunidade de aliança para entender. Claro, né? Tá. Não tinha esse nome, mas já tinha... Não tinha esse nome, mas já tinha a noção... Então, compromissado que não era viver na comunidade, já tinha exatamente. A divisão ali. Né? Exatamente. Divisão não é um bom nome, mas... Eu sou da comunidade de vida, não sou compromissada, né? Então, a comunidade de vida já tinha esse nome? Já. Já. Por causa da pregação do Jonas, a gente absorveu imediatamente que era o nome que o Jonas usava na comunidade. Que é uma pergunta que eu queria fazer. Você vai falar do Sérgio aí, eu não sei se já está falando a resposta da pergunta, mas... Então, vocês acabaram inaugurando
casais em comunidade ou já existia em outra realidade? Existia em Canção Nova. Ah, então eles foram os primeiros. Eles foram os primeiros a ter casais, a ter padres. Eles são No 4 Brasil anos... ou no mundo? No Brasil. Ah, No Brasil. No mundo tinha as comunidades francesas, né? E algumas tinham como a Beatitudes naquela época, né? As Beatitudes lá francesa, né? Eles lá tinham famílias, né? comunidade de vida. Comunidade de vida. E a Usavam aliança, hábito quem e foi o tudo. primeiro? O primeiro foi em 86, a primeira consagração. Aí foi Vevé, aquele pessoalzinho. Então são os primeiros do Brasil ou do Shalom? Assim? Já existia essa realidade de aliança também com o Padre Jonas? Ou... Com o Padre Jonas existia, ele Aliança. chamava Segundo Elo. Chama até hoje. Ah, é? Segundo Elo. É um formato bem que veio dele, então, né? Que o Shalom. veio. Né? Que veio Inicialmente, dele. né? Só que a nossa concepção de família na comunidade ficou, e da aliança também, ficou bem diferente da dele, por causa do carisma dele mesmo. Claro, né? O carisma dele adaptado, né, à realidade dele. Sim. Ou a realidade dele é adaptada ao carisma dele, e a nossa realidade é adaptada ao nosso carisma. Bom, aí quando eu vi essa história, né, então eu falei para o Sérgio. É possível. Aí o Sérgio disse, não, tudo bem. Eu disse, meu bem, tem que fazer um documento e tal, mas eu não vou morar lá, né. Aí, Você achava que não ia, então, morar? não moro lá. Hoje, na diaconia, eu moro com a comunidade de vida. Você não ia morar no endereço X, mas seria a comunidade de vida. E seria comunidade de vida, mas eu viveria com minha família. Sim, claro. Diferente dos casais da comunidade de vida, que todos moram na comunidade de vida. Sim. Né? Então, aí o Sérgio... Agora não. Agora é interessante. Peraí, me explica direito isso. Porque quem é da comunidade de vida, você tem a tua casa comunitária, só que se você sendo um casal, você tem a tua casa, mas você tem os compromissos comunitários. Você vai rezar junto, você vai ter a formação de casa, né? Você tem... Sim. Come junto. Sim. Você não participava dessa realidade? Participava. Eu deixava as crianças no colégio. As crianças entravam 7h15, mais ou menos. E era o tempo em que eles estavam tomando café da comunidade de vida. E das crianças eu já voltava, já ficava na Então era a comunidade. mesma coisa, né? Era a mesma coisa, exceto que eu nunca morei junto. Claro, porque já era um casal. Porque já era um Já casal. tinha um endereço separado, mas era a mesma... Exatamente. Sim, entendi. Pronto, aí o Sérgio depois participou da comunidade de aliança durante um tempo, mas aí ele viu que não era o chamado dele, saiu. Ah, que bom que ao menos ele experimentou, não sabia essa parte. Que ele foi ver mesmo se era ou se Ele não era. foi, porque ele foi, ele passou pra uns mim sempre 3 será anos incrível na ele aliança. viver. Ele passou os 3 anos na aliança. Porque quer queira ou não, agora na diaconia é inevitável, mas antes mesmo assim estava junto e vivia coisas, porque... Bom, lá em casa era um point, entendeu? As primeiras gravações de música foram lá em casa, que o Sérgio gosta de som, Então, naquela época, ele gostava muito de gravava ainda em rolo. Ainda era um rolo. audiotape. Exatamente. E, então, essas gravações eram feitas lá. O primeiro CD do Shalom, primeira fita cassete do Shalom foi gravada lá em casa. Vocês têm guardado essas coisas? A comunidade tem? A comunidade tem algumas fitas cassete. Vai se perdendo, né? Inevitável, né? É inevitável. E a gente não tem um acervo que funcione como deveria, né? Essas coisas vão se perdendo. Aí tem, só para curiosidade, Sim. o primeiro cassete do Shalom, Moisés e eu cantávamos. Esse eu quero. Alguém me dá. Esse eu quero ter. Eu tenho um Shalom Internacional que o Bill Sala me deu cassete. Nós mandamos digitalizar. Tem, então? E tem no acervo. Tem no acervo digitalizado. Devia estar no Spotify. Pra gente ouvir. Não, mas era na hora do coro, era bem disfarçado. Imagino. Em geral era um coro, né? Que é um formato, inclusive, que eu estava falando com o Padre Antônio, que a comunidade, pegou muito do genrosso, né? Dos focolarinos, assim, que era... Sim. As nossas influências musicais foram uma banda protestante que... Nossa, eu estava com o nome Eu falei com ele, Vencedores por Cristo era Vencedores por Cristo. E ele falou uma outra, que tem na gravação, no episódio que ele falou. Louvor. A outra eu não conheço. Acho que era só Louvor. Era um nome assim.
E aí foram nossas Mana maiores Loud, influências. uma coisa assim, um nome desse. E aí... E ele disse, essas eram as músicas mais festivas. Exato. E o Genrosso, não era nem Genrosso na época, mas os focolarinos lá, era a coisa mais suave. O primeiro mais... foi o Verde, o que nos influenciou primeiro foi o Gen Verde, das mulheres. E aí depois, com o Ronaldo trouxe a novidade do Genrosso. Então, foi através do Ronaldo que veio a grande influência dos Focolari. O que você acha, assim, da música hoje, Shalom? Tá adequada? Porque eu imagino que alguém que esteja desde o começo tem que se adaptar, né, às novidades, né? O que você acha? Tem. Assim, muito genérica a pergunta, quando eu sei, mas... Quando entra uma música com solo de guitarra, eu te confesso que eu tenho que me adaptar. Tem gente que gosta disso, né? Faz parte. Por exemplo, a gente fez o álbum dos 40 anos e uma das metas era tirar esse peso da bateria, né? O 35 que a gente produziu ainda era mais pesado e o Moisés, então... vamos buscar umas referências mais suaves e tal, para manter a beleza e a solenidade litúrgica, mas sem tirar também a modernidade de uma banda e ter que fazer uma mescla e tal, e a gente foi. E o Glória, é uma coisa muito específica nossa aqui, mas a música Glória é a única que é mais forte e ainda foi um pouco assim, será que vai dar certo? Porque existe essa tendência de ministérios de música de super executar. Sim. Por quê? Aí eu já digo que é a minha área. Porque somos todos voluntários, não tem profissionais. É muito raro você ter um profissional de música na igreja. Então ninguém estuda, porque ninguém ganha para isso. Sim. Tá todo mundo culpado com outras coisas, eu não estou culpando nada. Estou dizendo, a realidade é essa. Né? Então esses músicos são todos, ou quase todos, imaturos. E aí a pessoa, quando ela vai tocar, ela quer tocar tudo que ela sabe. Tudo que sabe, naquela hora. música. Então, super faz, né? Super executa tudo, né? E aí uma das preocupações era essa. Será que esse Glória, sendo gravado como foi, vai incentivar, Eu gostei muito. Eu também. Gostei muito do CD. Demais. Gostei demais. Mas ele essa é a mais forte. Do resto, ela tá bem mais... Eu acho, sabe, Pedro, que aí tem um lado espiritual que a gente não se atina. Quando eu estou tocando como voluntário, eu realmente sou amador, né? Amador. E tendo a overplay, né? Exato. Tocar... Eu estou tentando traduzir, com né? tudo, né? Tocar com tudo. Mas é um pouco a expressão da doação da pessoa. Claro. Um pouco a expressão. Então, tem uma graça aí por trás do fato dessas pessoas estarem se voluntariando. Tem uma graça. Claro. Né? Carrega, assim, uma unção. E eu tinha anotado uma coisa para te perguntar, para saber a tua opinião sobre isso. Por que artistas seculares atingem níveis altíssimos de excelência e artistas sacros não conseguem? Né? Se a gente tem o que dizer, porque é uma música secular, cara, eu tô morrendo de frio, vocês estão com frio? Pode baixar um pouquinho, ou subir, gente, né? Eu não sei o que é. Eu sempre boto no 19. Mas por que se a gente tem algo a dizer, tem algo a anunciar, tem o evangelho, tem salvação, tudo que a gente faz contribui com a salvação das almas que Deus quer. E quando um Justin Bieber faz uma música que se encerra nela mesma só para ele aparecer e ganhar dinheiro, é excelente. O que é? É um mistério? É Deus que é assim? É Deus que é assim. Jesus podia ter aparecido primeiro em Roma, né? Era Nova York da época. Podia ter aparecido em Roma. Podia ter aparecido como filho da filha do César, né? Vamos dizer assim. E podia ter, vamos dizer assim, feito o melhor que Deus podia fazer. Ele veio numa cidadezinha pequenininha, um casal, né? Nazaré, não veio nada de bom de Nazaré. Nazaré tinha 100 habitantes na época de Jesus, 100. Entendeu? Se eu desço no saguão ali, eu encontro 100 pessoas. E nem lá ele nasceu, né? Belém para depois Nazaré, e na verdade era para ele ter nascido na cidade maior, né? Belém era um pouquinho maior do que Nazaré. Era? Mas ele viveu em Nazaré, 100. Achei que fosse o contrário. Não, Belém na época ela era bem maior, porque ela era a cidade de Davi. Né? Não entendi. Então ela tinha aquele prestígio, né? Então tem um mistério, Deus quer que a gente
Não, então, passe por essa via, eu acho assim? que Deus até não permite, sabe? Porque, veja bem, nós poderíamos entrar numa vibe de marketing pesado, né? É. Às vezes que nós tentamos não vingou, não fez diferença. Mas eu acho que nasce do início, da escola, da cultura, da mentalidade. Porque se fala de profissionalização na nossa comunidade, e eu vejo acontecer, mas sempre falta muito. Eu não sei se ainda a gente precisa caminhar mais uns 50 anos para chegar... Me diz uma coisa, um pianista, assim, virtuoso mesmo, quantas horas por dia ele estuda? Um profissional é entre 4 e 6 por dia, sozinho, tocando direto, que nem um doido. As pessoas teriam que se dedicar só Mas a isso. Mas é nível concertista, e a gente não está nem falando disso, né? Ainda mais com a música pop, não tem essa necessidade. Mas assim, eu estou dizendo que é uma dedicação muito mais exclusiva. Mas eu vejo que as coisas de Deus são mesmo meio escondidas. É o grão de trigo que cai, o grão de trigo que germina, entendeu? Que precisa morrer na terra. Então, essa regra evangélica, ela não é só para, vamos dizer assim, nossa vida interior. Ele é para a nossa vida de todo dia. É no serviço também, né? No serviço também. Agora, a gente tem que dar sempre o top, sempre o máximo que a gente pode. Aí pronto, aí começa então a haver um conflito aí, né? Não, mas se você tem como se profissionalizar, entendeu? Se você se dedicar. Mas o problema é que o voluntariado faz parte, vamos dizer assim, do que você se propõe. Mas não, tem que ter voluntariado. Como é que a gente vai melhorar? Não é mudar o formato de voluntariado. Não, tem mas que ser, para você se dedicar, mas para você se dedicar só, vamos dizer, o piano, por exemplo, né? Você precisa de várias horas por dia. Então você precisa sobreviver. É claro. Você precisa ganhar dinheiro. Viver disso, né? Não dá. Aí não dá. Então isso implica o voluntariado, assim, é uma condição quase sine qua non. É verdade. É algo que eu fico assim, como é que... Eu cheguei a essa altura de concluir, não, eu acho que é porque é para ser assim mesmo. Por isso que eu estou te perguntando. Eu sei que isso é um drama dos artistas, né? Sempre. Da comunidade. Não passa, porque as pessoas saem, entram novas e as novas precisam de ser formadas e preparadas e assim por diante. É aquele mistério, viu, Pedro, de Deus capacitar quem ele escolhe. Deus capacitar quem ele escolhe. E pronto. Né? E do grão de trigo que cai, Jesus que vai na cidadezinha, né? Que não deu tudo. Assim, Jesus como Deus, você tem que conviver que ele não deu tudo. Ele ressuscitou Lázaro, né? Foi o top, fora a ressurreição dele. Mas ele poderia ter, com um estalar de dedos, como Deus, reconquistado todo Israel para o povo judeu, podia ter feito alguém voar, entendeu? Mas ele ficou no pequeno, Há um segredo no pequeno. Na nossa fé há um segredo. Eu acho que sim, acho que a gente também está aberto aos que estão se aproximando não se sentirem afastados ou acuados, né? Não é para todo mundo, pode vir. Né? Então, a execução, a arte ou o serviço sempre sofre, mas eu acredito que, independente da qualidade, os frutos que Deus quer fazer... Sim, ele faz. É independente, né? Ele faz. Então, às vezes, tem um cara super maravilhoso cantando, uma mulher, uma pessoa... E talvez não gere tantos frutos, né? Tantos frutos. Porque aí a gente entra você demais, entendeu? Entra na unção, né? Então, que era uma coisa que... Eu entrei no Shalom e ouvi muito. Unção. Aí você foi tão ungida, o que é, né? O que é ser ungido? Foi bonito? Você achou bonito? Foi isso? É isso que você está dizendo? Porque, ao meu ver, o que é unção é o transbordar da sua relação. Exata com Deus. Seja bem feito ou não. E aí eu dei uma vez um exemplo de uma das missas que aconteceu lá no Shalom Botafogo. Naquela época do apaixonamento inicial, eu vivia na comunidade, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eu não tinha nada que fazer, eu estava lá. E aí a comunidade de vida, Nicole estava lá, não sei porquê. Aí estava no Rio. E aí teve uma dessas missas, acho que foi uma quarta-feira, e não tinha ninguém para cantar nem para tocar. E eles fizeram a missa naquele segundo andar, tinha um salãozinho no segundo andar assim.
E aí o Nicodemos cantou e tocou sozinho. Pegou um violão super desafinado. Imagina o meu nervoso. E Nicodemos, que é maravilhoso, não é o melhor cantor do mundo, mas cantou. Foi uma das missas mais bonitas que eu já participei. E era um contraste tão grande, e eu estava experimentando aquilo naquele momento. Porque quando ele ministra música, sai de dentro do não sei de onde dele. Isso é unção, né? Não é a beleza da execução, né? Existe um segredo de cruz, na verdade, né? Esse segredo de cruz na vida da pessoa, que vai, né? Cada pessoa tem a sua, mas esse segredo de cruz, ele se transforma em arte, ele se transforma em louvor, ele se transforma em música, né? Então, eu acho que é isso que nos impede até de investir profissionalmente nas coisas, né? Isso acontece com arte, acontece com os livros, acontece com praticamente tudo, né? Acontece com praticamente tudo. Ao mesmo tempo que eu me aproximei da música e do serviço através do Shalom, porque eu amei ver tudo que está acontecendo, mas eu também via que eu podia dar muito para melhorar. Então, eu acho que tem que ter a sabedoria de perceber que às vezes é falho, mas é frutuoso, e às vezes precisa melhorar e dá para melhorar, né? E qual é o seu objetivo mesmo? Né? Como o seu objetivo mesmo é evangelizar e não ganhar o disco de ouro, não sei de onde. Se fosse para ficar rico e famoso, era outro lugar, né? Pois é, não é bem esse lugar aí. Amei a conversa, Emi. Tem muita coisa aqui, vou até fechar, porque senão a gente vai ficar aqui umas 3 horas conversando. E obrigado pela disponibilidade, porque, em geral, eu faço metade do tempo, mas foi tão boa a conversa que aqui ainda tem muita coisa para conversar, né? E tem, né? Então, obrigado por vir, obrigado por aceitar. Eu te agradeço. Peço perdão pela tosse, pela voz. Não, mas né? Faz parte e tá ótimo também. Você não atrapalhou em nada. Ótimo. E sou muito grato por você, tenho um carinho muito grande por você. Viu? Obrigada, meu filho. Deus te abençoe. Amém. Viu? Valeu, gente. Obrigado por assistir. Tchau, tchau.